Vamos a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Nós vamos ler a partir do verso 17. Adentrando todo o capítulo 2, que vai de 1 a 10. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 17, até capítulo 2, o verso 10. Estamos tendo aqui uma série de 4 sermões que seguem as 4 cenas do livro de Jonas. E nós vimos domingo passado Jonas fugindo da presença do Senhor, mas ainda assim Deus soberanamente utilizando o seu servo. Hoje nós veremos o reconhecimento da misericórdia de Deus na vida deste homem. Como que Deus manifesta a sua misericórdia na vida do profeta Jonas. Diz assim a palavra de Deus: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Irmãos, nós estamos diante de um fenômeno muito conhecido, e as crianças hoje de manhã, as mais pequeninas, aprenderam sobre o fato de que um grande peixe engoliu aquele homem. E nós precisamos entender que o contexto do capítulo 2 é o contexto de um homem que está fugindo ou tentando fugir da presença de Deus. O contexto é bem claro, como nós vimos semana passada. Jonas, ele desobedece a Deus no seu chamado. E aí então as Escrituras Sagradas afirmam que o Senhor Deus deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre deste peixe. Apenas, talvez voltado mais para as nossas crianças, dizer a elas que o animal que engoliu a Jonas não foi uma baleia, porque as baleias elas não têm uma garganta grande o bastante para engolir um homem. Embora a baleia seja gigantesca, mas a garganta dela é muito pequenina, dá para passar apenas pequeninos peixes, plânctons do mar. Então não foi uma baleia que engoliu Jonas. Provavelmente tenha sido um cachalote. Cachalote é um monstro marinho, um mamífero, existe até hoje, e possivelmente pelos dados e relatos que nós temos ao longo da história, nós podemos assegurar que provavelmente tenha sido este o animal que engoliu a Jonas. É claro que hoje um cachalote, pela classificação da biologia, não é considerado um peixe. Mas aqui nas Escrituras Sagradas, eles chamavam de peixe todos os animais que viviam debaixo da terra. Na verdade, a expressão aqui traduzida por peixe significa um animal marinho, um animal
que está submerso. E nós vamos encontrar muitos casos em que cachalotes, inclusive, engoliram seres humanos. Talvez um dos mais antigos tenha sido de 1891, quando nós temos o relato de A.J. Wilson, e ele ficou muito conhecido por falar acerca de um homem chamado James Bartley. E James Bartley, ele foi de fato engolido por um cachalote. Ele estava no barco, o barco então enfrentou uma tempestade, e ele caiu no mar, e ele então foi engolido por esse peixe. Geralmente, quando um cachalote ele engole um ser humano, é porque esse animal ele confunde o ser humano com uma lula gigante, que é, obviamente, a dieta principal desse monstro marinho. E o relato, que é um dos mais antigos, de James Bartley, que foi engolido por esse animal, é muito interessante. Isso aconteceu no Atlântico Sul. E ele permaneceu cerca de 36 horas no estômago desse monstro. E vejam, 36 horas, se nós contarmos 6 horas, mais 24 horas, mais 6 horas, isso dá 3 dias. E aí então, o relato informa que, por providência do Senhor Deus, esse monstro marinho ele foi capturado pelos pescadores que estavam ali, e quando abriram o ventre desse monstro, qual não foi a surpresa? Que ali estava James Bartley, engolido há 36 horas, e ele saiu vivo. E é claro que isso, inclusive, chamou a atenção daqueles homens, e o documento fala que Sir Francis Fox, que era uma grande autoridade na Inglaterra, ele assegura que o fato é verdade. E por quê? James Bartley, ele sobreviveu no estômago daquele monstro, porque os cachalotes, eles possuem uma capacidade, como eu disse, eles são mamíferos, então eles têm que respirar o oxigênio aqui fora. Ele é como o golfinho, é como a beluga, esses grandes monstros, a orca, então eles têm que respirar. E no momento então que ele respira, ele tem uma capacidade de armazenamento gigantesco de oxigênio no seu corpo. E esse oxigênio, ele é liberado para todas as partes do seu corpo, inclusive o seu estômago. E isso faz, obviamente, com que encontremos esse antigo relato de James Bartley, que sobreviveu, saiu vivo do ventre daquele animal. É claro que há muitos outros relatos acerca de seres humanos que foram engolidos e que saíram vivos, mas eu quis trazer aqui o mais antigo deles, que aconteceu em 1891. O cachalote é um animal de grande envergadura, e os cientistas nos dizem que ele possui cerca de 20 metros, ele pesa 38 toneladas, é um monstro na verdade. Ele consegue afundar 1000 metros para comer as lulas gigantes, que são chamadas de cefalópodes, que são lulas que chegam a 27 metros. O corpo tem 6 metros e com os seus tentáculos existem aí 27 metros. Por isso é muito comum quando esses animais aparecem na praia mortos, os cachalotes, esses monstros, se vê no corpo dele as cicatrizes da luta que ele trava com essas lulas gigantes do fundo do mar. Então as marcas mostram que esse animal, ele tem na sua dieta esses bichos. E também é claro, já houve caso deles pegarem o cachalote, abrirem o seu ventre e sair então uma lula viva de dentro, ainda respirando. Portanto, é bobagem dizer que o que aconteceu com Jonas é uma coisa inusitada. É bobagem dizer que por causa desse milagre, de fato, não podemos confiar no livro de Jonas, porque há relatos, a história mostra que isso é possível. Por isso, eu afirmo aos irmãos que possivelmente o monstro que engoliu Jonas tenha sido um cachalote, porque depois então o Senhor faz com que ele venha vomitá-lo para a praia, e ele então sai vivo do ventre deste monstro. E aí então, irmãos, dito isto, nós vamos agora perceber o drama de Jonas, a situação em que ele vive. As Escrituras Sagradas nos dizem, pela sua oração, que ele desce à parte mais profunda que o mundo pode oferecer. Essa é a linguagem que ele utiliza. Isso é tão forte que lá em Mateus capítulo 12, verso 40, o próprio Senhor Jesus, ele vai mostrar que existe uma ligação entre este fenômeno de Jonas e a própria morte de Cristo e a descida do Senhor
para o mundo dos mortos, para o Sheol, para a morte. Então, porque assim como esteve Jonas, diz lá Cristo, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso não significa dizer que Cristo tenha descido para pregar, isso é outro assunto. O sentido aqui é de morte. Cristo, ele desceu ao coração da terra porque morreu. Então veja que a linguagem de Jonas mostra, na verdade, a aflição que ele tem no seu coração. Então veja que aqui percebemos que há aqui o auge da perdição, mas na verdade, porque quando olhamos para Jonas e a sua situação, poderíamos afirmar, acabou para ele, ele morreu. Ele está num ventre do peixe, ainda vive, mas certamente ele morrerá no estômago daquele animal. Mas nós vamos perceber que o que nos parece perdição, o que nos parece algo absolutamente improvável, nós vamos perceber que na verdade, nesse evento, Deus demonstra a sua misericórdia e Deus demonstra a salvação para o seu servo. Então é muito importante que nós tenhamos em mente isto. A situação de Jonas, e esta situação aponta para 2 aspectos do caráter de Deus: a sua misericórdia e o seu desejo de salvar os seus eleitos. E aí então nós percebemos Jonas nesta condição, e vejam que o livro, o texto, ele vai mostrar claramente que Jonas, ele está sempre descendo. Ele desceu para o porto, ele desceu para o navio, ele desceu para o porão, ele desceu para o mar, ele desceu para o ventre do peixe, e o peixe o levou, como nós vimos aqui, pela capacidade desse monstro, quem sabe, cerca de 1000 metros fundo no oceano, e para ali então, para aquele lugar, Jonas foi levado pela mão do Senhor. E veja que na oração de Jonas, e nós temos aqui a oração de Jonas, onde ele vai trazer à memória salmos e textos das escrituras sagradas, nós vamos perceber que no início a sua linguagem demonstra que não há qualquer perspectiva para ele. Veja só a partir do verso 2: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Agora a partir do verso 3: pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. O que ele está dizendo aqui no verso 2 é que o Senhor Deus o lançou para o Sheol, o lançou para o mundo dos mortos, o lançou para o mundo mais subterrâneo que existe, conhecido e revelado. E ele então descreve a maneira como ele vai afundando no mar. Por isso ele vai dizer, me lançaste no profundo, ou seja, me lançaste no Sheol, me lançaste nesse mundo dos mortos, no coração dos mares. Ele vai dizer, as correntes das águas me cercaram. Então ele começou a virar, e era escuro, e ele não conseguia ver nada, e ele começou então a girar pela força do mar, e ele então sente, como ele fala aqui, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então ele percebe o mar agitado, as ondas espumejantes passando por sua cabeça, e ele afundando mais e mais, até quando ele sente algo estranho, quando algo o pega, o suga, o traga, e ele então se sente ali preso naquele lugar. Não sabemos se Jonas tinha nesse momento a percepção de que ele estava no ventre do peixe. Quem sabe até ele ali confundia o fato de estar morto. Então nesse sentido ele percebe a sua situação, ele percebe como ele está. E no verso 4 diz, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Lembrando que o templo era o significado da presença de Deus. Então ele diz assim, acabou, eu fui lançado dos olhos do Senhor, ele me lançou para o profundo. Teria eu ainda esperança de retornar ao templo e poder cultuá-lo? Ele diz no verso 5, as águas me cercaram até a alma.
eu estou encharcado, eu estou envolvido por esta água, o abismo me rodeou, ou seja, as grandes fossas profundas do oceano envolviam Jonas, e ele reconhecia isso, e ele ainda dizia: as águas se enrolaram na minha cabeça. Então ele percebe que a sua cabeça, o seu corpo está completamente preso por plantas marinhas, por algas, e ele se sente então totalmente preso naquela situação. No verso 6 então ele diz: desci até aos fundamentos dos montes, desci à terra, e olha só o que ele diz: cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Para sempre. Esta é a minha situação. Quando nós olhamos para essa afirmação de Jonas, na Bíblia, na linguagem de hoje, que é uma versão um pouco mais contemporânea, seria como se Jonas tivesse dito mais ou menos o seguinte: ó Deus eterno, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram, o mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci à terra que tem o portão de ferro fortemente trancado sobre mim para sempre. Vejam que esta é a situação. Para Jonas tudo era escuridão, para Jonas tudo era violência, frio, solidão e desespero. E Jonas traz a ideia de que ele agora começa a perder os seus sentidos, por isso agora ele clama ao Senhor, lá do fundo, lá do inferno, lá onde jamais ele poderia imaginar estar. E é importante nós entendermos que ele estava ali porque o Senhor Deus o colocara naquele lugar. E aí percebemos toda a soberania do Senhor. E por que Jonas foi colocado pela mão do Senhor? O Senhor Deus com sua mão poderosa o colocou naquele lugar. É claro, irmãos, que o que está aqui em jogo é a desobediência que ele tem para com o Senhor Deus. Por isso nós vamos perceber que o nosso Deus, ele não é um Deus sádico, um Deus que se alegra com o sofrimento dos seus filhos. Mas o que nós percebemos é que o Senhor Deus agora começa a tratar o coração daquele homem, começa a tratar o coração de seu filho rebelde. Como nós vimos domingo passado, ele tinha toda uma argumentação lógica para fugir da presença do Senhor, mas agora ele está recebendo o tratamento do Senhor. É por isso que na oração do profeta nós percebemos claramente que o Senhor Deus era aquele que estava no mais absoluto controle da sua vida. E nós vamos perceber isso a partir do verso 6, quando ele diz assim, e ele mencionando sobre o fato de que o Senhor é aquele que tem o poder e o controle, quando na sua oração ele diz: contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu estava desmaiando, estava perdendo os sentidos, eu me lembrei do Senhor, e subiu até a ti a minha oração no teu santo templo. E vejam que aqui ele reconhece o fato de que o Senhor é aquele que ouve a sua oração. Por isso ele continua mostrando agora o contraste entre o coração dele, ainda que desobediente, mas o coração de um filho contrastado com aqueles que afrontam ao Senhor pela sua impiedade. Por isso ele diz no verso 8, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é
misericordioso. Quando o homem ele enche o seu coração de ídolos, ora Jonas aqui a Deus Todo-Poderoso, quando ele troca o Senhor por ídolos deste mundo, seja ele qual for, seja esse ídolo ele mesmo, seja esse ídolo os produtos a serem consumidos, seja este ídolo o desejo de destaque, seja o que for, ele diz, estas pessoas abandonam aquele que lhes é misericordioso. E aí então ele diz no verso 9, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. O que é isto? Como é que nós podemos, irmãos, entender esse quadro num mundo tão hedonista? Hedonismo é uma corrente filosófica que diz que o homem ele deve buscar desesperadamente o seu prazer. O prazer espiritual. Tem muita gente evangélica aí que é hedonista, busca apenas os seus interesses espirituais, em detrimento da vontade de Deus. São pessoas que buscam prazer nas sensações e emoções. Tem muito crente que acha que a igreja deve servi-lo. A igreja, na verdade, é como um grande restaurante que vai servi-lo, e quando não serve mais, ele não quer saber, porque ele está preocupado com a sua situação. É o hedonismo que fala dos bens materiais. Há muitos evangélicos, inclusive pastores, líderes, bispos, apóstolos, arcanjos, e aí os títulos não param mais, cujo interesse é apresentar diante de si a riqueza, a opulência e a majestade para si próprio. É isso que nós encontramos, irmãos, diante de uma igreja, não esta especificamente, claro que não, mas a igreja como um todo, onde grande parcela dela é hedonista. As pessoas procuram o seu próprio prazer. A frase que está em moda dentro das igrejas é: pastor, eu mereço ser feliz. E obviamente esse tipo de sentimento não vem das escrituras, irmãos, vem do mundo. É por isso que a psicologia, embora eu diga que sim, um crente pode lidar muito bem com a psicologia, desde que as escrituras sagradas se sobreponham a todas as teorias, mas o que a gente vai ver nas psicologias, nas terapias, é exatamente isso. É a busca do prazer. As pessoas não são mais confrontadas pelo seu pecado. Ah, eu sou um maníaco. Ah, eu sou um pedófilo. Ah, eu sou uma pessoa desvairada, eu sou um assassino. Não, nós vamos descobrir. Você é vítima. Você não é responsável por isso. Vamos ver o seu passado. Ah, olha como seu pai tratou, tá vendo? Ah, olha a sua mãe, você desenvolveu o complexo de Édipo. Veja só, e aí começa a inventar uma série de teorias, de terapias, onde agora o ser humano não tem mais pecado. É transtorno. Aí você vê uma criança irrequieta, uma criança que corre de um lado, não obedece os pais. Não, ele tem um transtorno. Isso não é pecado. Isso é um problema. Então ele precisa de terapia. Ele não precisa de vara para apanhar, ser disciplinado. Não, ele precisa de uma terapia. Nós vivemos num mundo assim. E isso tem se refletido no nosso coração. Agora, como é que nós podemos contrastar esse espírito maligno que paira sobre as igrejas dos servos do Senhor e das servas do Senhor, com o que está acontecendo com Jonas, lembrando que o Senhor Deus o levou para o fundo daquele ventre. E é isto que Deus faz. Se nós somos alvo do amor de Deus, tudo Ele fará pelo seu poder, para que voltemos, ainda que sejamos acometidos por uma desgraça. Isso vai acontecer, porque Deus é misericordioso. É por isso que em Romanos capítulo 8, verso 26 a 28 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não há nada que aconteça na vida do crente, estando ele debaixo da soberania do Senhor, que não seja uma preocupação paternal. É por isso que o Salmo 18, de 1 a 6, e veja que Jonas, ele lança mão deste salmo, ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E lá do verso 16 ao verso 18 diz assim: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo. Percebe a linguagem, como Jonas lança a mão disto? E dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu, assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Irmãos, o que nós podemos perceber aqui é que o Senhor Deus, Ele está usando esse monstro, esse grande peixe, como diz as Escrituras Sagradas, para fazer com que Jonas ele desça ao interior, ao seu interior mais profundo. E veja que o Senhor Deus faz isto com o poder de resgatá-lo, e Deus de fato tem esse plano de colocá-lo naquela situação para demonstrar a sua misericórdia e a sua graça. É por isso que Jonas vai dizer que aqueles que se afastam do Senhor, aqueles que são idólatras, eles simplesmente desprezam o fato de que o Senhor é misericordioso. Por isso, quando nós olhamos o tratamento do Senhor, em nada se parece com aquilo que as pessoas dizem por aí, quando o Senhor Deus ele vai pleitear os meus desejos, Ele vai me dar um sabor de mel quanto à minha vingança, que Ele vai fazer com que eu passe por cima dos meus inimigos, no sentido de que eu sou de fato o alvo da atuação do Senhor. Não, o Senhor Deus ele vai agir na minha vida conforme a sua vontade, e se Ele vai me colocar no ventre de um monstro e me levar para 1000 metros fundo do mar, Ele vai fazer isto, porque essa é a manifestação da sua misericórdia. É por isso que quando você descobre de crentes que são assassinados em tantos lugares por conta da sua fé, por isso quando nós descobrimos que tantos crentes são torturados até a morte, quando nós descobrimos, quando na Coreia eles pegam famílias inteiras de pastores e crentes, colocam num grande buraco e jogam terra por cima e passam um rolo compressor, vivos ali dentro, e aí nós olhamos para essa situação e perguntamos: nossa, mas será que os crentes merecem isso? Será que os servos do Senhor merecem isso? A pergunta não é esta, a pergunta é: Senhor, a despeito da dificuldade que eu sinto em olhar para esta realidade, meu Senhor, eu percebo que Tu estás agindo com graça e misericórdia na vida desses irmãos. É isso que acontece. Nós precisamos entender isto, irmãos. Certa vez, quando o exército aliado entrou na Polônia, eles foram para uma caverna e existia lá uma jovem, o corpo já em alto grau de putrefação de uma jovenzinha de 15 anos. E depois então, com os laudos, descobriram quem era.
e viram o histórico dela, um histórico de estupro, um histórico de violência, um histórico de desespero. E essa jovenzinha, então, ela consegue fugir e entra naquela caverna. E daquela caverna ela não poderia mais sair, porque certamente se saísse, viveria novamente os horrores nazistas da Segunda Guerra. Mas o que impactou os que acharam o seu corpinho ali, já em estado de putrefação, foi o que ela, com as suas últimas forças, escreveu na parede daquela caverna com uma pedra. E ela escreveu assim: primeiro, embora eu não veja o sol, eu sei que ele brilha fora daqui. Segundo, embora eu nunca tenha sido amada, eu sei que o amor existe. E terceiro, ainda que o meu Deus esteja em silêncio, Ele cuida de mim. E morreu. Irmãos, o Evangelho está muito distante do que nós ouvimos por aí. E esta situação de Jonas nos mostra exatamente como Deus é gracioso para conosco. Jonas inclusive diz que em retornando, ele vai demonstrar toda a sua gratidão, oferecendo ao Senhor um culto solene, porque aqui no verso 9, quando ele diz, oferecerei sacrifícios e pagarei os meus votos, ele está dizendo, eu vou prestar ao Senhor um culto solene, junto com os meus irmãos, eu quero cultuá-lo e reconhecer que o Senhor é aquele que cuida de mim. Por isso Jonas, naquela situação, naquele buraco, naquele estômago, ele decide ser grato a Deus, ele decide cultuar a Deus, ele decide obedecer ao Senhor, porque ele reconhece a misericórdia e a salvação de Deus para ele. Por isso Jonas diz, uma das frases mais lindas que existe, uma das frases mais utilizadas por aqueles que creem na teologia reformada, quando ele diz, no finalzinho do verso 9, ao Senhor pertence a salvação. É Ele quem salva. E quando foi que Jonas descobriu isto? Porque ele estava sendo tratado pelo Senhor. Por isso aquele estômago, aquela situação, e lembre-se do que ele descreveu, de ter caído no mundo dos mortos, de estar no mais profundo abismo, das ondas passarem pela sua cabeça, de um portão de ferro que se fechou e o ferrolho correu, ele não tinha mais para onde ir, ele só tinha a desesperança e a morte diante de si. É ali que ele vai descobrir que ao Senhor Deus pertence a salvação. É ali que ele descobre o desejo e o anseio de cultuar ao Senhor. É ali que ele descobre o anseio de cumprir os seus votos, o que ele prometer ao Senhor. É ali que ele descobre o fato de que ele é um crente, e como crente, ele não deve viver para si mesmo, desobedecendo ao Senhor, mas como crente, ele deve viver para Deus, obedecendo em todas as coisas. E meus irmãos, o que dizer de como o Senhor Deus tratou os nossos pais no passado? O que falar de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que por sua fidelidade foram lançados na fornalha, mas o Senhor Deus com poder mostrou misericórdia àqueles irmãos e fez com que Nabucodonosor sancionasse um decreto que reconhecia o Senhor como Deus. O que dizer de Daniel, que sofreu a traição dos seus pares, foi para uma cova profunda, cheia de animais famintos e predadores, mas o Senhor Deus usou de misericórdia, e por conta disso, Dario sancionou um decreto reconhecendo que o Senhor é Deus. Qual não foi a experiência de Jó, que perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua saúde, e isso aconteceu porque Deus autorizara Satanás para destruir a vida daquele homem, quando no final ele reconhece que a sua intimidade com Deus se aproximou. O que pensar de Estevão, o diácono, nosso irmão, que foi apedrejado brutalmente por causa da sua fé,
Mas com esta morte nós temos a dispersão da igreja, nós temos a igreja se espalhando por todo o mundo de então. O que pensar de Manassés, o rei malvado, um dos piores reis que o povo de Deus já teve no passado, mas depois então ele é preso por um rei maior, ele é arrastado com ganchos, e lá no fundo da cadeia, no fundo da masmorra, ele se volta para o Senhor e diz: ó Senhor, tem misericórdia de mim e ajuda, e o Senhor restitui esse homem ao trono, como manifestação da sua misericórdia. Jonas percebe, não no barco, não fugindo, não em casa, não no conforto, não com saúde, mas ele descobre, a um passo literalmente da morte, que o Senhor Deus é misericordioso e é Salvador. Agora, meus irmãos, como é que nós podemos entender isto? Nós podemos entender isto porque Jonas, Sadraque, Mesaque e Abdenego, Daniel, Jó, Estevão, Manassés e qualquer outro, eles alcançaram misericórdia da sua agonia, porque essa agonia aponta para uma agonia maior que um ser humano pode suportar. O ventre do peixe simboliza a morte, e esse ventre do peixe pode simbolizar a morte eterna, ou seja, o lugar mais inusitado, onde homem nenhum tem poder para tirar, mas é desta situação que o Senhor resgata o seu servo, é desta situação que o Senhor tira o seu servo, manifestando a sua misericórdia, e isso acontece por causa de um que sem pecado, sem maldade, voluntariamente se entregou para ir ao ventre do peixe. Mateus 12, de 38 a 40, nos diz a palavra de Deus: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Se Jonas alcançou a misericórdia do Senhor naquele lugar tão difícil, de tanto sofrimento, é porque houve alguém, esse alguém é Cristo, que foi para um lugar pior, uma agonia maior, para resgate do seu servo. E é por isso que em Mateus 16, de 1 a 4, diz, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando a Cristo, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está vermelho, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O que Jesus está dizendo é, no finalzinho da tarde, a noite vai ser maravilhosa, olha só o céu, as nuvens, de manhã quando acordam, olha, hoje vai cair uma chuva forte, olha só as nuvens, veja como estamos aqui nessa situação, é isso que Jesus está dizendo. Aí então ele completa: sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Todo o sofrimento de Jonas aponta para quem? Aponta para Cristo. E Jonas alcançou a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor, que o retirou com vida daquele lugar, porque alguém não experimentou a graça e a misericórdia de Deus Pai, mas alguém experimentou a ira, o ódio, o desejo de matar de seu pai. E ainda que ele tenha orado dizendo:
Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E ainda que na cruz do Calvário ele tenha bradado com as últimas forças de vida, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É porque Jesus não experimentou a misericórdia, não experimentou a graça, não experimentou o livramento. Ele foi até o fim. A sua agonia não foi impactada pela misericórdia e pelo amor de Deus. A sua agonia foi arrastada com mãos fortes do Senhor. Quando as Escrituras dizem que ao Senhor Deus e Pai agradou moê-lo, destruí-lo, matá-lo, por amor a Jonas, por amor a mim e por amor a você. Se Jonas foi impactado pela misericórdia, se Jonas foi o alvo da misericórdia do Senhor, é porque Cristo experimentou o cálice da ira de Deus. É por isso que aqueles religiosos diziam: dá-nos um sinal da tua vida, dá-nos um sinal de que és de fato o Cristo. Ele dizia: nenhum sinal será dado, ele já foi dado. Em Jonas, passou 3 dias no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem passe por essa situação, e ele seja entregue aos seus verdugos, e possa então ser morto. Jonas saiu vivo do ventre daquele peixe. Cristo saiu morto daquela cruz. Por isso, se Jonas foi alcançado pela misericórdia do Senhor, e se Jonas afirma: ao Senhor pertence a salvação, e no momento em que temos essa expressão, o verso 10 diz claramente: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Isto aconteceu. Se Jonas saiu vivo daquele ventre, é porque Cristo saiu morto daquela cruz. Quais seriam as aplicações, irmãos, que poderíamos trazer para nós nessa noite? Eu gostaria de trazer aqui 5 aplicações que eu creio que devem constar no nosso coração. A primeira aplicação, irmãos, é que não importa onde estejamos, se no ventre do peixe ou no alto de uma montanha, o Senhor está comigo. Enquanto Jonas dizia: eu fui lançado dos olhos do Senhor, estou distante do santo templo, poderei eu voltar ao templo e poder cultuar ao meu Senhor? O Senhor estava com o seu servo naquele lugar de agonia. Por isso, irmãos, não importa se você descobrir mês que vem que o seu corpo está se autodestruindo por dentro com uma doença incurável, o Senhor Deus está contigo. E isto é manifestação da sua graça e da sua misericórdia, tratando seus filhos. Se semana que vem você perder um ente querido, um filho, um pai, um irmão, o Senhor está conosco. E não somente isto, mas Ele também está sobre o mais absoluto controle. Nada foge ao controle do Senhor, nem mesmo folhas que caem, nem mesmo o número de cabelos na cabeça, nem mesmo o número das estrelas. Nada foge ao controle do Senhor. Não importa o que você está passando, porque Deus sabe o que você passa. Deus sabe do seu sofrimento. Cabe a você orar a Ele, reconhecendo que Ele é o Deus da salvação, que Ele é o Deus da misericórdia, e que certamente, se fomos colocados ali, é porque há um propósito. Seja esse propósito para tratar a minha própria vida, seja esse propósito para o bem do seu reino nessa terra. E é isto que nós aprendemos com a oração de Jonas. Por isso, todas as coisas, irmãos, todas as coisas, a sua doença,
o seu dinheiro farto na conta bancária, a saúde dos seus entes queridos, a morte daquele que amamos, seja o que for, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso não devemos temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo, o Senhor controla, e tudo Ele faz para a minha edificação e para a edificação do seu povo. E você sabe qual é o desejo de Deus na sua vida? É derramar a sua misericórdia e salvação em todos nós, por intermédio de Cristo. Você entende quando as Escrituras dizem, em tudo, dai graças? Esse tudo inclui o quê? Saúde, dinheiro, conforto, segurança. É só isso? Irmãos, devemos dar graças por tudo, porque o desejo do nosso Deus em Cristo Jesus é derramar da sua misericórdia e salvação em nós, por intermédio de Cristo. É por isso que não importa onde Ele, Deus, nos coloca, Ele há de nos tirar dali, com mão forte. E ainda que sejamos colocados no ventre de um peixe, Ele há de nos tirar. E sabe por que Ele nos tira? Porque as Escrituras dizem que Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou. Veja a linguagem de Paulo. A si mesmo se esvaziou, a sua glória, assumindo forma de servo, Ele foi descendo, tornando-se em semelhança de homens, Ele desceu mais, e reconhecido em figura humana, Ele desceu mais, a si mesmo se humilhou, desceu mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, Ele desceu aos lugares profundos da terra, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Cristo, Ele desceu até os porões da terra, foi por isso que Jonas descobriu que ao Senhor pertence a salvação, foi por isso que ele foi resgatado, e é por isso que Jonas hoje está no seio de Abraão, aguardando o dia em que estará nas bodas do Cordeiro por toda a eternidade, porque não existe lugar mais apavorante de sermos livres do que o lugar do cálice da ira de Deus, e deste lugar Ele nos livrou por causa do seu Filho. E você sabe por que nós podemos confiar nisto? Você sabe por que o Senhor é aquele que nos livra da aflição e nos coloca pela sua vontade no lugar em que devemos estar, para que possamos cada vez mais descobrir a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação? Você sabe por que Deus nos ama? Você sabe por que Deus cuida de nós? Porque as Escrituras Sagradas dizem assim em Isaías 53, preste atenção: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido por Deus. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, chagas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado, foi retirado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o adoecer. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Cristo foi para o centro do coração da terra, mas Ele ressuscitou. E Cristo não ressuscitou por qualquer mérito nosso. Cristo ressuscitou porque Ele merecia. Ele era o Senhor sem pecado, mas antes da sua ressurreição, antes de ser lançado como Jonas foi lançado para a terra, Ele morreu, e na sua morte, Jonas teve vida, e nós temos vida. Irmãos, como não amar a Cristo? Como não amar ao Senhor? Como não ter uma vida de santidade e de desejo de estar com Ele? Como o próprio profeta Jonas, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei. Quem não ama a Cristo e não tem desejo de vida santa e se apega ao mundo, estas pessoas abandonam aquele que lhe é misericordioso. Que nesta noite, meu irmão, você reflita sobre a sua vida e veja como Deus tem sido misericordioso e como você deve entender essa misericórdia, esse amor e salvação, cultuando ao Senhor e cumprindo com os seus votos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem demonstrado claramente que é um Deus de misericórdia, de graça e de salvação.
Jonas foi para o fundo do mundo dos mortos, porque ele merecia, porque ele pecou, porque ele desobedeceu ao Senhor. Mas ele, naquele momento, não experimentou a morte, e isso apontou para o fato de que ele não iria experimentar a morte eterna, porque ao Senhor pertence a salvação. E nós sabemos que isto é possível, porque Cristo, Ele desceu ao mais profundo abismo, para levar sobre as suas costas todo o furor e toda a ira que Jonas merecia naquele momento. Mas toda esta fúria foi desviada ao teu Filho amado, para que tivéssemos vida. Ó Senhor, por isso não iremos experimentar a morte eterna, porque Cristo morreu em nosso lugar. E assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e depois foi lançado para a terra, Cristo também morreu e 3 dias passou no ventre da terra, porque saiu morto daquela cruz. Mas ele ressuscitou, e nós sabemos que Cristo ressuscitou por mérito próprio. Jonas saiu do ventre daquele peixe não por seus méritos, mas por mérito de Cristo, que por seus próprios méritos ressuscitou pelo teu poder, ó Pai. E Ele lança sobre nós a misericórdia, a graça e a salvação. Eu não sei se há aqui, meu Pai, irmãos ou irmãs que estão passando por situações difíceis, mas que eles possam entender que todas as coisas cooperam para Ele, porque amam ao Senhor, porque foram chamados segundo o Teu propósito. Por isso a nossa oração, Senhor, é: livra-os e fortalece-os. Enquanto eles estiverem nesta condição, fortalece o coração e a mente dos Teus filhos, meu Senhor, e que eles se apercebam que Tu estás com eles. Eles não estão sozinhos, e o Senhor tem o controle da vida deles, e o Senhor manifesta o Teu amor, graça e misericórdia, porque a maior manifestação desses sentimentos se deu na cruz do Calvário, quando fomos libertos da morte eterna, do grande monstro marinho que é a morte eterna, que queria nos levar para sempre para a profundidade do juízo do Senhor. Fomos livres por causa de Cristo. Que saiamos daqui, meu Deus, conscientes disto, diante de uma sociedade tão hedonista, que busca apenas os seus interesses, busca apenas o seu prazer, busca apenas a sua felicidade, e como isso, ó Deus, tem maculado a Tua igreja, como isso tem entrado para dentro dos portões, dos arraiais do Teu povo. Clamamos, ó Deus, para que o nosso coração não se adeque a este pensamento pecaminoso, diabólico e carnal, mas que sejamos, ó Deus, contentes em tudo, porque mesmo bebendo, comendo ou fazendo qualquer outra coisa, ou passando por qualquer situação, que tudo seja para a Tua glória, meu Senhor, e que saibamos que em tudo devemos dar graças, porque experimentamos sempre o Teu amor, cuidado, misericórdia e salvação. Mas eu sei, ó Pai, que às vezes é difícil, às vezes passamos por momentos muito difíceis na vida, e o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que somos como Jonas, desesperamos o nosso coração e clamamos. Mas é bom saber que os Teus ouvidos estão atentos a nós, que os Teus olhos estão sobre nós, e que o Teu coração pulsa de amor, de graça e misericórdia por nós. E o Senhor não nos condena no nosso aparente desespero, mas o Senhor traz consolo,
e como uma força que não vem de vós, mas vem do teu Espírito Santo pela obra de Cristo, somos consolados por tua mão e podemos descansar em ti. Isto é Evangelho. Isto é seguir a Cristo. Isto é glorificar a Cristo, que nos ensina todas estas coisas para vivermos para a tua glória. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, sobre a vida deste pequenino rebanho que aqui se reúne e sobre a vida de todo o rebanho de Deus que se reúne ao redor da terra, agora e para sempre, até que Cristo venha e nos leve para as bodas do Cordeiro. Por isso nós clamamos: Maranata, vem Jesus e leva-nos para si. Amém.